sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Hoje eu vou falar sobre o romantismo. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E inscreva-se no meu canal. Gente, se inscreva no meu canal. Eu preciso muito que vocês me deem uma força. Outra coisa, faça um comentário aqui embaixo. Comente se você gostou, por que gostou. Faça um comentário, critique o meu trabalho, porque para mim é importante. Bom, o romantismo foi um movimento, artístico, literário e tudo, que surgiu no começo do século XIX na França. Na verdade, o romantismo é também chamado o contra-iluminismo. O iluminismo era uma filosofia e uma ideologia, que foi os alicerces da Revolução Americana e a Revolução Francesa, Vários filósofos desse período, e tudo mais. E o iluminismo, a base do iluminismo, desculpe, foi a razão, Eles consideravam a razão e desprezavam qualquer tipo de devaneio, superstição, E o racionalismo, e o romantismo veio exatamente ao contrário, vem trazer emoção, E não tinha muito racionalismo, era muito longínquo o racionalismo, a emoção, devaneios e tudo mais. Primeiramente, esse movimento surgiu na literatura, E principalmente um marco desse período foi o livro O Sofrimento do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe. Neste livro, o jovem Werther, que é o herói do livro, ele é um jovem muito apaixonado, com emoções muito exacerbadas, e que comete o suicídio. Então, o jovem Werther tem todos os princípios do romantismo, muita emoção, exacerbado e tudo mais. E esse livro foi perigoso, inclusive, porque por causa dele, houve uma onda de suicídios na Europa nesse período, e ele foi proibido na Itália e na Dinamarca, Os jovens queriam se vestir como o jovem Werther, queriam viver aquela vida apaixonada, aquela vida muito emocionada, Mas eu posso citar também um outro escritor muito famoso, que também francês, não, esse é francês, o outro é alemão, que é Victor Hugo, Victor Hugo, ele escreveu vários livros, Entre os mais conhecidos dele está Os Miseráveis, Esse livro, Os Miseráveis, o herói desse livro é o Jean Valjean, que no início ele rouba pão, para alimentar seus sobrinhos famintos, Ele vai para a prisão, passa 19 anos na prisão, e depois tem várias outras aventuras que ele passa, e é muito emocionante esse livro, O Victor Hugo, ele definiu o romantismo como: o romantismo é a arte do liberalismo. Bom, e nesse período também surgiram inúmeros movimentos nacionalistas, nós podemos citar na América do Sul, o herói que nós tivemos, que é o Simão Bolívar, que ele lutou, pela emancipação da América Espanhola, dos países da América Espanhola, E podemos também, uma curiosidade, o compositor que é polonês, Frederic Chopin, ele compôs uma música lá, polonesa, dedicado, aos combatentes, os nacionalistas poloneses, que na época a Polônia estava sob o domínio do Império Austríaco, Bom, e na pintura o marco inicial foi essa pintura que nós estamos vendo, que é a Balsa da Medusa, de Theodore Géricault. Bom, esta pintura retrata um fato real que aconteceu em 1816. O navio Medusa do governo francês partiu para o Senegal, na África, para colonizar, E levava vários colonos. No meio do caminho houve um naufrágio, então não tinha muitos botes, só tinha um bote salva-vidas. Então o comandante do barco foi com outros tripulantes no barco, E os 150 outros colonos, construíram uma balsa muito parecida com uma jangada, que ficou amarrada a corda ao bote do comandante. Mas de certa hora o comandante cortou essa corda e eles ficaram à deriva. Esse quadro mostra o exato momento em que um dos sobreviventes sobe
ao mastro ali, né? E faz a cena para o navio que aparece lá no horizonte e que vai resgatá-los, né? Esse quadro, ele chocou não só por causa da tragédia, né? Mas também porque o pintor, né? O Géricault, ele fez vários personagens com aspectos cadavéricos. Isso também é uma das características, né, do romantismo, que é uma certa obsessão pela morte. Esse quadro é muito grande, né, tem 4 metros, mais de 4 metros de altura e 7 de comprimento e está no Museu do Louvre. Outro grande pintor, né, do romantismo é Eugène Delacroix. Ele também é francês, né, ele é conhecido vários quadros que ele fez, mas um dos mais conhecidos, talvez, seja Liberdade Guiando o Povo, que é esse que nós estamos vendo. Nesse quadro, ele remonta, né, ele conta, né, uma barricada que houve, uma revolta popular que houve em Paris em 1830, né, porque o rei da época, Carlos X, né, fechou o parlamento e queria censurar a imprensa. Então o povo de Paris se revoltou, saiu às ruas, né, fez barricadas. Nesse quadro, Delacroix faz uma alegoria da liberdade, né, guiando o povo, e a alegoria dessa barricada. A liberdade alegórica que nós temos aí também chocou o povo de Paris, porque quase toda a alegoria de liberdade e tudo mais era baseada em deusas gregas, e o Delacroix fez ali uma mulher do povo, né, sendo a liberdade, né. Essa personagem leva uma bandeira tricolor, que é a bandeira da Revolução Francesa, e no outro mão, uma arma, né. Ao lado dela tem um garoto, esse garoto é um estudante, né, que também tem 2 revólveres na mão, né. Ele, do lado também tem, aos pés dela tem um camponês, tem vários tipos representando o povo, né. Tem um camponês que olha para a liberdade, né, esse está no chão, né. Do lado tem um rapaz de cartola, todo muito elegante, e segundo consta, esse era o autorretrato do próprio Delacroix. Ao lado tem um homem do povo com camisa branca e uma boina com o símbolo da Revolução Francesa. Tem vários outros personagens a segundo plano, né? E lá no fundo do quadro nós vemos, em meio à fumaça, né, a Catedral de Notre-Dame de Paris, que é o símbolo de Paris, com a bandeira do tricolor, né, hasteada no alto. A liberdade, né, essa alegoria, ela está com o gorro frígio, que é um gorro usado pelos revolucionários franceses, é um gorro vermelho, né. E outro quadro que é interessante também de Delacroix, os romancistas, o pessoal do romantismo, eles também nutriam, né, uma certa nostalgia e uma certa idealização, né, com o povo exótico, né, com civilizações exóticas. E Delacroix fez então esse quadro, né, Mulheres de Argel, que retrata um harém, né. Harém é um lugar onde ficavam as mulheres do sultão, né. E outra coisa também, né, que nós vamos ver é Francisco de Goya, um dos mais importantes pintores, né, da história da arte. Ele também fez parte do romantismo, e um dos mais marcantes quadros, ele tem vários, né, é esse que é Saturno devorando seu filho. Saturno devorando seu filho é uma lenda da mitologia grega, em que ele aí retrata Saturno de uma maneira muito pessoal, né, muito subjetiva, o Saturno com um rosto assim enlouquecido, né, e devorando, é chocante, né, que ele está mastigando, né, não está engolindo, ele está mastigando um dos seus filhos, né. Nós vemos o sangue escorrer. É um quadro que causa realmente emoções, né. A história do Saturno da mitologia grega é que Saturno tinha medo, né, era um deus grego, tinha medo que os filhos, né, matassem ele, derrubassem ele do trono para ficar com o trono. Então ele ia devorando os filhos, né? Só que tem um dos filhos que ele não devorou e que realmente ficou com o trono, que é o Zeus, né? Bom, outra interessante ver, eu separei um muito lindo quadro, né? Que é de uma paisagem também desse período. Você vê que é uma paisagem de um alemão, né? Frederic Caspar, né?
é Gaspar Friedrich, né? E ele pintou esse que é um homem, né, numa montanha muito alta, olhando para um mar de nuvens, né? Esse quadro é lindo, né? E ele passa uma emoção, você passa uma emoção de solidão, ou então de sublime, né? De uma natureza sublime, né? Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar do romantismo em outros vídeos. Muito obrigada.